Mais uma live aqui no perfil alexandredaniel.oficial. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. É muito legal vocês verem esses papos aqui, que cada noite, cada dia de live a gente apresenta pessoas diferentes. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, muito obrigado mesmo. E em breve fique ligado que a gente vai fazer uns negócios juntos aqui para você adivinhar qual é o artista. Fique ligado e pode ganhar prêmios. Boa noite, Gonçalves, Lúcio. Boa noite a todos que estão entrando. E vamos aprender de uma forma diferente hoje como fazer a tal da meditação. Eu não sei. Participar. Já te amei, monge. Só esperando agora o seu convite aqui na live. Se vocês perderem, não fiquem tranquilos que essa live vai ficar salva. Boa noite, monge. Tudo bem? Olá. Como você está? Tudo bem, monge? Eu estou bem. Eu acho que o seu link deve estar com alguma questão aí. Eu não estou vendo a sua imagem e seu som está falhando. O som, a imagem fica tranquilo assim, porque às vezes o Instagram dá esse bug mesmo. Tá. Agora o som, você tá me escutando perfeitamente bem agora? Agora estou. Na hora que você entrou, meio que entrou sem som e agora deu uma falhada, mas agora aparentemente está legal. Muito obrigado, muito boa noite a todas as pessoas. E maravilhoso aí, Alexandre, por esse convite. E aí, como é que a gente pode saciar esse desejo de conhecimento aí sobre essa técnica tão poderosa? Eu já quero saber já o que é a meditação. Perfeito. Então, antes da gente entrar especificamente na meditação, talvez seja importante as pessoas saberem um pouquinho quem eu sou. Então, eu sou o monge Genkel Sandrime, eu sou um monge budista há Repete o quase... nome devagar para as pessoas. Meu nome é Gen, que é o Sandrime. Normalmente as pessoas me chamam de Gendrime. E eu sou um monge budista há 16 anos e pratico a meditação budista Kadampa há quase 20 anos, há 19 anos e pouco. E depois que eu conheci esse tipo específico, essa técnica específica de meditação, percebendo as mudanças em mim e percebendo esses benefícios sobre os quais nós vamos conversar hoje, eu vi que eu tinha encontrado alguma coisa realmente muito útil que transcende a questão da religião, uma técnica que nos ajuda, independentemente de opção religiosa, a ter, digamos assim, uma mente mais serena, mais construtiva, mais positiva, sem fantasias, mesmo num mundo tão cheio de desafios como os de hoje. Então, eu acho que eu tenho bastante o que compartilhar com vocês e, como eu falei, toda a porta aberta para a gente, digamos assim, expor os benefícios dessa técnica. É uma porta muito importante para todas as pessoas, porque se cada um tivesse a disposição de praticar um pouco a meditação, eu garanto que a vida de todo mundo melhoraria bastante. E aí, então... Você está no templo, né? Eu estou Você no está no templo templo pela paz trabalho. mundial. Esse lugar é muito raro, é muito bonito. Você pode dar uma olhada no exterior dele, é assim. Ele é aqui em Cabreúva, no interior de São Paulo. Como esse, só existem 6 templos no mundo dedicados a essa questão da meditação budista e apresentada para todo mundo que nos visita, independentemente de opção religiosa. E dos 6 que existem no mundo, esse é o maior de todos eles. É um templo onde cabem 1.800 pessoas confortavelmente meditando. Ainda não chegamos nesse número fora de eventos especiais, já tivemos algum evento até mais com mais público do que isso, mas no nosso dia a dia o público é bem menor, mas é um lugar que vale a pena visitar aqui em Cabreúva. Eu brinco que é a Universidade da Paz, a Universidade da Meditação. A Gotinhas do Colibri tá falando meu irmão maravilhoso. Boa noite a todo mundo que está entrando na live. É o Templo pela Paz Mundial. Esse é o nome do templo, né? Isso. Aqui no Centro de Meditação Campa E fica Brasil. onde mesmo? Fica no interior de São Paulo, numa cidade chamada Cabreúva, a mais ou menos 50 quilômetros da saída de São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. Então, no momento que você sai de São Paulo, em 50 minutinhos você está aqui. Tem bastante gente de São Paulo capital
que vem nos visitar, vem ter essa vivência de paz de manhã ou à tarde, nos finais de semana, sábado e domingo, ou passar o final de semana com a gente, ou passar uma semana aqui com a gente. Porque todo mundo precisa de paz, todo mundo precisa de uma mente mais equilibrada, entendeu? E é E assim que a gente ajuda as pessoas. para quem não é budista, também pode visitar o templo normalmente. Olha, Alexandre, eu acho que até, principalmente para quem não é budista, é um excelente passeio. Eu brinco que eu inventei um novo termo, turismo significativo, né? Que é algo gostoso, como um passeio, mas que você leva algo com você, que é, por exemplo, essa vivência de paz, reflexões positivas. Então, mesmo para quem não é budista, o Templo pela Paz Mundial está do lado de uma reserva ecológica muito importante aqui da região, que é a Serra do Japi. Então, de um lado da Serra do Japi está a cidade de Jundiaí, do outro lado da Serra do Japi está o bairro do Jacaré, o distrito do Jacaré de Cabreúva. Então, a gente fica na base da Serra do Japi, até você pode ver aqui na foto que eu mostrei, a Serra do Japi está aqui, tá vendo? A foto está rebatida, a gente está no meio do vale, a Serra do Japi está aqui do lado, uma vista maravilhosa, o templo tem uma arquitetura muito inspiradora e a nossa comunidade é uma comunidade que eu gosto de dizer muito fofa, muito acolhedora. Então, qualquer pessoa que vier, só para tomar um café, para fazer uma meditação, para ouvir uma aula, de novo, independentemente de opção religiosa, será muito bem-vinda e todo mundo sai daqui sempre muito, muito inspirado e muito feliz. A Mariana Azeredo já está falando aqui. Eu conheci a meditação, Azeredo do Pix. Não é Pix de pedir mesmo. Indaiá Alquimias. Ela está falando que ela conheceu a meditação pela meditação Kadampa e foi transformador. Mudou a minha forma de ser e estar no mundo. Já que a gente já está na meditação e você começou esse papo muito legal falando assim que a meditação se todo mundo fizesse um pouquinho da meditação ia melhorar a nossa vida. Por que, monge, ia melhorar? Então, na realidade, o tipo de meditação que a gente pratica aqui é assim, é a mente que se concentra no objeto virtuoso e a causa de paz interior. Então, normalmente, nós estamos buscando causas de paz interior do lado de fora. Então, eu vou para a praia, eu vou para a cachoeira, eu vou me envolver num relacionamento, eu vou trabalhar. Então, a gente está sempre achando que se o lado de fora estiver resolvido, a gente está em paz. E, na realidade, é o contrário. Nós desfrutamos daquilo que a gente tem hoje, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, do nosso estilo de vida, porque a nossa mente está em paz. Se a nossa mente não está em paz, não tem sorvete que dê jeito na nossa felicidade. Eu acho que muitas pessoas já passaram por isso. Então, na hora que você começa a familiarizar a sua mente, a gente diz com objetos virtuosos, objetos positivos, serenos e construtivos, você começa a perceber, por uma experiência própria, que aquilo que você mais procura, que é uma felicidade pura, independentemente de condições exteriores, estava com você o tempo todo, potencialmente, né? Estava com você no sentido de a sua mente experienciando algo a partir de uma perspectiva positiva. Então, eu acho que na hora que você pratica a meditação dessa maneira, ou seja, deliberadamente passando por pensamentos positivos e surgindo, digamos assim, com mentes positivas como amor, compaixão, sabedoria, paciência ou a determinação de se libertar da sua raiva, do seu orgulho, da sua inveja, você começa a viver de forma mais leve e foi como a Mariana colocou, é verdadeiramente transformador, sem fanatismo religioso. É simplesmente você se percebe como uma pessoa diferente diante das situações cotidianas, menos dependente de boas condições e muito mais capacitado, corajoso, sereno, positivo para lidar com as questões desafiadoras do dia a dia. Então esse é um dos benefícios mais diretos desse tipo de meditação, a meditação Kadampa ou a meditação budista Mahayana, que nos ajuda a todas as pessoas. É um treino mesmo. Eu até brinco que assim, se a gente quer ter músculos fortes, a gente pratica o quê, Alexandre? Musculação. Musculação. Então pronto, isso está fácil. Todo mundo que vem aqui já sabe, essa é a minha maneira predileta de explicar a meditação. Se eu quero ter uma mente forte, mas não é forte, rígida e truculenta, é forte no sentido de saber lidar com as coisas que acontecem no dia a dia de uma perspectiva positiva. Então, se eu fortaleço meus músculos com musculação, eu fortaleço a minha mente com meditação. Pronto, simples assim, Só entendeu?
Só deixa eu arrumar daqui da Mariana, que ela mandou a pergunta, azedou de Pix, né? Que eu brinquei que era Pix, e ela falou que o Pix, na verdade, é práticas integrativas e complementares em saúde. Não é nada a ver com o Pix que a gente gosta de receber do nosso bolso, mas sim com a corpo, mente e espírito. Então, para a gente fazer os exercícios da mente, ajuda a meditação. E antes de você dar algumas dicas para meditação, já vou começar com a pergunta que mais fizeram no meu stories. Ah, Alexandre, meditação, eu tenho que ficar parado, eu vou ficar lá 2 horas meditando. É isso que o povo acha de meditação, monge. É isso? Eu vou ter que ficar 2 horas meditando? Alexandre, eu não sei onde essas pessoas arrumam 2 horas de um dia produtivo para fazer essa prática. Se elas disserem como elas arrumam essas 2 horas, elas me falam, por favor, que nem eu tenho esse tempo todo. Na realidade, as nossas meditações, para uma pessoa na vida cotidiana, uma pessoa normal, nós temos uma série de meditações muito amigáveis que o mestre dessa tradição, meu professor chamado Venerável Geshe, que é o Sangye Gyatso Rinpoche, que nós chamamos carinhosamente de Geshe-la. Então, Geshe-la produziu 9 meditações em 3 playlists que duram de 10 a 17 minutos. Esse é o tempo de uma sessão de meditação minimamente qualificada para as pessoas que querem praticar. Então, nós temos 3 meditações que ajudam as pessoas a ter uma mente mais relaxada, no sentido de mais serena e alerta. Temos 3 meditações que ajudam a desenvolver um pouco de autoconhecimento, chamado meditações para uma mente clara. E temos 3 meditações que nos ajudam com as questões dos nossos relacionamentos, chamado meditações para um bom coração. Essas 9 meditações juntas são um treino para uma vida. E elas podem ser encontradas no Spotify. Se você entrar lá, autor, Nova Tradição Kadampa, você vai encontrar essas 9 meditações. E fazendo essas meditações 1, 2 vezes por dia, eu diria 1 vez por dia, com bastante frequência, assim, considerando todo dia com algumas falhas, seguramente você vai perceber aqueles benefícios que a Mariana tinha colocado, entendeu? Porque, na realidade, no dia a dia, seja nesses 10, 15, 17 minutos formais que você faz e depois tentando levar isso para o seu dia a dia, esse insight positivo no seu coração, você vai se familiarizando por experiência própria com a possibilidade de lidar com as coisas do dia a dia de uma forma bacana. Então, no Não, Spotify, eu o vou Day... mostrar aqui para as pessoas legal. aqui, que é no Spotify, Perfeito. pessoal. Ó, aqui, ó, Spotify aparecendo e você digita na pesquisa Nova Tradição Kadampa. Isso. Nova Tradição Kadampa. E tem a mais popular aqui é o Corpo de Luz. Muito Tem paz legal. interior, tem clareza, tem pura luz, tem apreciar os outros. Então você não precisa ficar 3, 4 horas, como vocês acham, meditando. Em 15 minutos você já faz a meditação. Então, Nova Tradição Kadampa, você faz essa meditação e ajuda, né, monge? Todo dia Ajuda, é legal. ajuda muito. E assim, na realidade, uma coisa, Alexandre, que eu acho que é super importante é as pessoas não terem isso como uma obrigação. E um outro exemplo que eu dou para ajudar as pessoas a entenderem a importância de ter um hábito de meditar, de gostar de ter o hábito de meditar, de gostar de desenvolver o hábito de meditar. Por exemplo, muitas pessoas, quando são crianças, não gostam de tomar banho, né? E aí a mãe tem que ficar chamando para o banho, não sei o quê, até que ela entende, por experiência própria, os benefícios do banho. Então, ninguém toma banho, imagino eu, nenhum adulto toma banho todo dia por obrigação, entendeu? As pessoas tomam banho, gostem ou não de tomar banho, porque entendem os benefícios de manter o seu corpo devidamente limpo, asseado, enfim, e perfumado. Isso vale para escovar o dente, isso vale para todas as coisas que a gente faz na nossa rotina do dia a dia e, na minha opinião, deveria também valer para a nossa prática interior. Porque, assim, o que adianta ter um corpo forte e uma mente fraca? O que adianta ter um corpo limpo e uma mente poluída por aflições mentais como raiva, angústia, desejo descontrolado, Inveja, inveja? inveja. Então, assim, Ai, na minha opinião, tão naturalmente quanto a gente limpa e mantém o nosso corpo saudável, a gente deveria gostar da ideia, não por obrigação, gostar da ideia de ter uma prática
de saúde mental todo dia, que são essas meditações que eu acabei de passar para vocês e vocês já muito agilmente acharam, e eu espero que realmente tenham muitos benefícios. Repetindo para quem quiser, no Spotify, muito fácil. Nova Tradição Kadampa. Nova Tradição Kadampa. Você faz a meditação, abriu uma aqui. Tem 12 minutos, pessoal. Paz interior tem 12 minutos. Então, o que é 12 minutos na sua vida? Nada. E vai te fortalecer bastante. Monge, Oi. e aquelas meditações que a gente vê em filmes, em séries que as pessoas ficam meditando para alcançar, eu acho que a paz, né? Não lembro, tem um nome específico, mas O Nirvana, a o suprema paz Nirvana, interior. isso, Nirvana. E vocês fazem essas meditações mesmo? E o que é o Nirvana antes de tudo? É legal. Então, Nirvana, uma coisa que eu sempre aviso as pessoas é que o Nirvana não é um local. Você não vai encontrar Nirvana no Google Maps, entendeu? O Nirvana é um estado mental. Ou seja, se a sua mente está perfeitamente em paz, você consegue lidar com as coisas que estão no dia a dia de uma perspectiva positiva. Então, Nirvana, a gente chama dessa suprema paz interior inabalável. E, de novo, como é que você alcança qualidades físicas? Treinando. Como é que você alcança qualidades mentais? Treinando. Se eu dissesse para vocês que essas meditações que eu acabei de informar, com esses benefícios sensacionais mais imediatos, são meditações para que você alcance a suprema paz interior e a iluminação, ninguém ia se interessar. Ninguém mesmo ia se interessar. Entendeu? Então, na realidade, quando a gente treina a nossa mente, está tudo dentro desse contínuo de que nós chamamos de realizações interiores. Então, se você realmente levar a sério o seu treino, estudar, meditar, é isso que com o tempo e o treino você vai obter. E não tem nada, de novo, nada de místico nem religioso. Eu posso dar o meu exemplo pessoal, que é assim, eu sou uma pessoa normal, entendeu? Trabalhei muito tempo com TI, empresas grandes, e tinha os meus picos de raiva, de ansiedade e tudo mais. E também que, sei lá, todo dia tinha alguma coisa que me incomodava. Na medida que eu comecei a meditar, praticando essas meditações que eu acabei de falar para vocês e outras meditações que vocês podem aprender nos visitando, independentemente de se tornarem budistas ou não, eu comecei a perceber que esses estados mentais negativos surgiam com menos frequência, você entende? Então, antes era todo dia. Depois começou a ser, sei lá, dia sim, dia não, uma vez por semana. Hoje é muito raro que eu desenvolva um estado muito negativo, entendeu? E muito interessante que, além de ser mais espaçado, ele é menos intenso. Porque agora eu me influencio menos pelas coisas exteriores. E como tenho vivência de meditação, passa mais rápido. Então, se nós pensarmos dessa maneira, que os estados mentais negativos que acontecem com frequência, na medida que eu medito, aumenta o espaço entre eles, menos intensos e passam mais rápido, uma hora, se eu treinar direito, nada vai acontecer. Estou em paz o tempo todo enquanto vivo a minha vida, enquanto trabalho, enquanto convivo com meus familiares, enquanto E lido esse, com as situações. Então, eu acho que dá para entender o Nirvana como, digamos assim, o resultado de um treino regular, profundo e prazeroso, sobretudo prazeroso, a longo tempo. esse é o Nirvana, então, é você não se preocupar mais com emoções ruins externas e ter a plenitude, ficar legal com você mesmo. Nirvana é a suprema paz interior, ou seja, uma mente que é sensível, é positiva, não é alienada, né? Mas que lida com tudo de forma absolutamente serena e construtiva. Olha, Paz interior. já um Nirvana. ensinamento aqui da live aqui, monge, aqui a Adriana Ale Porto falou, conheci um monge no Rio há 10 anos. Fazia meditação no centro da cidade. Vou voltar a fazer. Viu? A nossa live já ajudou pessoas que faziam meditação. Vou voltar agora fazendo meditação. É isso aí, E eu, puxão de orelha carinhosos. e eu que não conhecia também, vou fazer a meditação. Eu que não conhecia esse método de meditação, que eu Uhum. acho muito legal, também vou fazer a meditação. Para problemas todos nós temos, mas se a gente, como você falou, se a gente deixar mais espaçado o problema e menos nos atinja, já ajuda muito a nossa mente. Faz O muito budismo, Hum. o budismo é uma religião ou uma filosofia de vida?
Excelente. Essa é uma pergunta que fazem e é bem interessante que a gente esclareça. Então, sim, nós somos uma religião. Eu sou um religioso, eu sou um monge budista, né? É que não está dando para mostrar, mas ó, estou devidamente vestido Dá para de ver, monge dá para budista, ver. completamente. Enfim, só que as pessoas confundem um pouco, principalmente as pessoas que visitam a nossa tradição, entendendo a gente como uma filosofia, porque principalmente nessas atividades de sábado e domingo de manhã, que são aulas com meditação, e sábado e domingo à tarde, que são vivências de paz, breves meditações para as pessoas terem uma primeira experiência pessoal dessas meditações que a gente acabou de pontuar, eu posso dizer que basicamente o que nós compartilhamos com vocês que vêm até aqui, principalmente nos finais de semana, é muito mais a filosofia, ou seja, a linha de pensamento positiva que consta dos ensinamentos de Buda, do que propriamente, eu sempre brinco, não é aula de budismo, é aula de como a filosofia budista associada à meditação pode beneficiar as pessoas. Mas o fato da gente não ser proselitista, ou seja, não ter interesse em converter ninguém, de não ser dogmático, ou seja, aceitar simplesmente porque vem dos seres iluminados, não quer dizer que a gente não seja uma religião. A gente reserva as nossas preces, que também são abertas a todo mundo, que normalmente acontecem às 5 da tarde, para as pessoas que estão hospedadas aqui ou para as pessoas que ficam depois que a gente encerra a visitação pública. Mas também tudo é assim, quem decide é quem vem aqui. Então, as pessoas vêm, visitam e decidem do que vão participar. Então, sim, nós somos uma religião que tem uma filosofia muito clara, muito ampla e muito útil, que beneficia todas as pessoas. Viver underline viajando MPJ falou já conheceu o templo e é maravilhoso meditar. E o Chino Bacarlos está falando: a meditação é o canal que põe em contato com a inteligência infinita. Quando você comunga com essa inteligência, consegue compreender todos os segredos da criação. Bom, Olha, gente, falam bonito, o pessoal se bonito, inspira. poético, me inspirou. Bom, Gi, eu te tirei até de um que você ia falar, né? Um ritual, né? Que vocês tem, né? Eu te tirei para fazer essa live hoje, não te tirei? Você não tinha Tem uma falado? prece, uma prece. Na realidade, todos os dias às 18 horas, de 18 às 19h15 mais ou menos, a gente tem uma prece com meditação, mas de segunda a sexta, essa prece é restrita para as pessoas que estão hospedadas aqui, ou para as pessoas que residem aqui ou que estão hospedadas aqui, que todo o nosso trabalho aqui no Templo pela Paz Mundial é voluntário. Então, durante a semana, a gente não tem condição de abrir para o público em geral. Então, ao longo da semana, as preces com meditação acontecem de 18 às 19h15 e nos finais de semana essas preces vêm para logo depois que a gente encerra a visitação pública, que é 17 horas. Ana Paula Bernardi está falando que bom ver você, querido Gendraime. Saudade de você, seus ensinamentos e desse templo maravilhoso. Uhum. Você pode falar um pouquinho da história do templo pela paz mundial? Lógico que eu posso. Na realidade, os Templos pela Paz Mundial, esses 6 Templos pela Paz Mundial, é um projeto do meu professor, do meu mestre venerável Geshe Sangyatso Ponche, justamente para que as pessoas tenham, digamos assim, a oportunidade de se conectar com a sua paz interior. É lógico que não deveria precisar de um templo para isso, porque é a sua paz interior, mas à medida que você visita, como você já viu nessa própria live, e começa a ouvir sobre isso, você se inspira a trilhar em algum nível esse caminho interior, né? Então, o Templo pela Paz Mundial do Brasil, especificamente, surgiu de uma maneira muito interessante. Mais ou menos em 2003, um grupo de praticantes cadampas achou esse terreno aqui em Cabreúva, fez uma vaquinha, literalmente, comprou e deu de presente para o Guest Life e falou: tá aí um presente para você. E aí, em 2004 ou 2005, ele anunciou então a construção do Templo pela Paz Mundial aqui. De 2007 a 2010, o templo foi construído, a parte toda de obra civil foi contratada, mas toda a parte de decoração, o templo é cheio de obras de arte, foi feita por praticantes voluntários. Então, é um lugar onde tem muito coração envolvido. Então, o próprio venerável Geshe Sangyatso Rinpoche esteve aqui, inaugurou o templo em outubro de 2010, num evento para 4.000 e poucas pessoas, 4.000 pessoas, e desde então
diferentes professores e diferentes voluntários vêm mantendo esse local funcionando para beneficiar as pessoas. E uma coisa muito interessante, uma dentre muitas curiosidades do Templo pela Paz Mundial, é que foi pedido e foi feito um projeto para que o templo dure 1000 anos. Ou seja, não é um benefício só para a nossa geração, é um benefício para as muitas gerações futuras, inclusive. Eu vou visitar sim. Depois dessa live me deu vontade de visitar você falando do templo. Sua mãe se chama Marli? Sim, é ela mesmo. Ela Ela tá participa de falando, todas as lives, ela sou está uma sempre mãe presente. abençoada, sou uma mãe abençoada por ter esse filho monge tão inspirador. A Marli Montenegro tá É falando isso aí. aqui, sua E mãe, aí sua mãezinha. eu aproveito para dizer que, além de monge, eu tive uma criação muito cheia de amor e muito cheia de exemplo. Parte do benefício que eu propicio para as pessoas vem dessa mulher e do meu pai também, que já é falecido, faleceu em 2016. Pais maravilhosos e sempre presentes. Assim, eu nem posso falar muito, senão eu vou me emocionar. Não se Então, uma parte é pelo meu caminho espiritual, uma boa parte, que eu compartilho com vocês, a parte de ensinamentos, e muito do comportamento vem dessa família maravilhosa, como a minha irmã mesmo já colocou, e a criação que nossos pais nos deram, dando muito amor e educação. E agora esses ensinamentos que você está aprendendo no templo, que você está ajudando milhares e milhares de pessoas que visitam o templo e aqui nas suas redes sociais. Para quem não segue as redes sociais do Monge, eu já convido vocês a seguirem, que é o você precisa me ajudar aqui. Kelsandre BBR. Kelsandre BBR. Quem San KL. Kelsandre é BR. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Quem San Kelsan. Kelsan. É difícil para mim, monge. Por isso que eu estou te chamando só de monge. Tá bom, ó, tá aí, ó. Escrevi. Você escreveu? Aliás, Tá. apareceu aí junto com o meu nome. Vou deixar fixado aqui para as pessoas que Ah, quiserem bacana. seguir depois do. Monge, a religião budista fala muito sobre karmas. O que é o karma e a gente consegue eliminar esses karmas na nossa vida? Na realidade, nem todo karma deve ser eliminado, algum karma deve ser cultivado. Como Em assim? algumas tradições budistas, inclusive, o karma se relaciona só com as ações negativas. Nas tradições Mahayana, de uma maneira geral, a gente tem karma na literalidade da palavra em sânscrito. Karma, em sânscrito, é uma palavra que significa ação. Então, a lei do karma, ou a lei das ações e efeitos, significa que de ações virtuosas, positivas, benéficas, vêm resultados de felicidade. De ações maldosas, prejudiciais, vem sofrimento. Então, se a gente entende isso, a gente entende o karma. E se nós percebermos o karma dessa perspectiva, uma vez que nós queremos ser felizes, nós devemos executar ações, não com esse propósito, mas naturalmente positivas, ações, pensamentos positivos, fala construtiva, atitude benéfica, entendeu? E se não queremos sofrimento, devemos aprender a abandonar qualquer ação com uma intenção negativa, com uma intenção de prejudicar. E uma vez que você entenda sobre isso, inclusive é a aula de amanhã de manhã, pense, fale e haja com sabedoria, você começa a descobrir novas maneiras de se relacionar com os desafios cotidianos baseado no entendimento das consequências das suas ações e na maneira como as coisas realmente existem. É bem interessante, bem interessante. É um ponto de vista que, em parte, as pessoas entendem adequadamente e, como não vem uma conexão tão direta imediatamente, acabam gerando um desinteresse pelo assunto. Mas eu diria que é uma das coisas que a gente deveria refletir mais profundamente, assim, ter convicção que as nossas ações têm consequências. Se a gente tiver essa convicção, a gente vai pensar, falar e agir de uma maneira mais positiva pela nossa própria felicidade e pela maneira de beneficiar os outros. E essas aulas duram quanto tempo? Então, as aulas aqui acontecem sábados e domingos de manhã, de 10 às 11h15 da manhã, presencialmente, preferencialmente. Eu já vou falar das transmissões ao vivo online. E elas têm 2 meditações guiadas, uma logo no início, que é uma meditação para diminuir
as nossas agitações mentais, e uma segunda meditação relacionada com o tema de cada dia. E depois dessa hora e 15 que a gente passa junto refletindo e meditando, e que passa muito rápido, é muito gostoso, esse ambiente maravilhoso do templo, a gente vai para um quiosque que tem aqui do lado, dentro do Centro de Meditação Kadampa Brasil, e convive, tem a oportunidade de se conhecer, né? Então isso acontece presencialmente, tanto no sábado quanto no domingo, e a gente tem sim a opção de transmissão online para cidades que não têm centros Kadampas. Então, por exemplo, aqui na região, cidades que têm centros Kadampa. Então, Indaiatuba, Jundiaí, Santos, São Paulo, capital. Então, essas cidades, por exemplo, têm templos, então a gente não transmite para elas. Onde não tem templo ou filial, você pode se transformar num amigo do templo e com uma colaboração mensal você tem acesso a toda a nossa programação, aulas, meditações e preces online ao vivo. A Júlia Moretti está falando São Carlos. São Carlos tem? São Carlos também tem. CBK Sabedoria, sim. Tem um monte aqui, eu nunca lembro. E tem o Instagram do templo? Ou Tem, você... eu vou colocar aqui, @CMK Brasil. CMK Brasil, isso? Eu vou colocar CMK Brasil. Eu não posso, infelizmente, eu não posso fixar os dois. Não, tá bom. Mas... É porque, assim, na realidade, tanto o Instagram do Templo quanto o meu Instagram publicam as nossas atividades. A diferença é que eu dou um cunho um pouquinho mais social, mas se você ler nas descrições, você vai ver todas as aulas. O objetivo é divulgar as nossas atividades aqui. Não, em Recife não tem. Em Recife pode se conectar com a gente aqui através de amigos do templo. Taubaté tem? Estão perguntando, Taubaté também tem. Tem. Taubaté e São José dos Campos tem sim. E, monge, a meditação, voltando ao assunto principal da nossa live, a meditação você recomenda realizar quando nós acordamos ou quando antes de dormir? Na realidade, esse tipo de meditação que a gente pratica nos ajuda a ter uma mente serena, mas alerta. Hoje a gente ainda não sabe disso. Ou a nossa mente está serena e meio embotada, sonolenta, preguiçosa, ou ela está alerta e agitada, entendeu? Então, a meditação vai nos ajudar a ter esse novo estado mental que a gente precisa aprender a desenvolver, se quiser, obviamente, de ter essa serenidade enquanto está desperto. E aí depende muito de que tipo de pessoa é você. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bem matinal, eu já acordo muito bem disposto, com bom humor, com clareza. Então, eu particularmente, para mim, a meditação funciona lindamente de manhã. Então, eu acordo, tomo um café leve, me preparo para o meu dia e antes de começar o meu dia, então, eu começo com uma prática espiritual que inclui meditação. Para mim sempre funcionou assim, mesmo quando eu não era monge, eu fazia a minha meditação antes de sair para trabalhar, antes de entrar na minha rotina. Para mim funciona super bem, mas eu conheço várias pessoas e tenho vários alunos que são pessoas, até porque dormem tarde e tudo mais, têm hábitos mais noturnos. Então, para essas pessoas, às vezes, meditar de manhã é mais complicado porque a mente está muito embotada, porque a mente está muito embotada, os pensamentos estão muito confusos. Então é ideal você meditar depois que você está se sentindo mais desperto e nunca depois de refeições pesadas, por motivos óbvios, porque depois das refeições pesadas você está mais, digamos assim, embotado também. À noite não é ruim, mas à noite eu gostaria de pontuar dois pontos de atenção que eu acho essenciais. Primeiro, para você não fazer meditação quando já está muito cansado, porque aí é que nem malhar cansado, não vai acontecer, né? E segundo, como à noite você já está no seu ritmo do dia, ou seja, com a mente, com as preocupações e tudo mais, é ideal que antes de começar a meditação principal você se prepare adequadamente, prepare um ambiente adequado, faça principalmente essa meditação para reduzir as distrações, né? Então, por exemplo, o Carlos está dizendo que se sente confortável à noite. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, inclusive, em função disso, uma sexta-feira por mês, a gente abre o templo iluminado, lindo como ele está agora,
para fazer meditação à noite aqui, para mostrar que meditação à noite também funciona. Que legal. E você pode contar brevemente por que você saiu da área de TI e virou um monge budista? Da onde veio essa despertar? Da onde veio o Tipo assim, despertar? tipo assim, o famoso monge executivo. É, Alexandre, eu sinceramente eu vou te dizer, eu não acho que isso seja muito relevante, mas eu gosto da história de uma maneira geral. Na realidade, eu sempre gostei de trabalhar, faz parte da nossa educação o prazer de produzir coisas e beneficiar os outros, da família que eu acabei de citar. Né? Meu pai falava o homem era um ser laboral, então todos nós gostamos da ideia de trabalhar e beneficiar os outros. E eu tinha, por infantilidade mesmo, por, digamos assim, não entender a natureza da vida, como eu entendo hoje, é um desconforto muito grande pelo fato de eu trabalhar em TI numa empresa do ramo financeiro. Eu achava que eu não entregava nada para as pessoas, entendeu? Era bits e bytes numa empresa que trabalhava com dinheiro. E, assim, superficialmente é isso mesmo, eu não nego. Mas a questão é que a entrega não é só o produto final. A entrega é a maneira como você trabalha no dia a dia. Então, você sendo paciente, ético, construtivo, uma pessoa que se integra bem com seus companheiros de trabalho, com seus chefes, com a sua equipe, com seus clientes, com seus fornecedores. Então, assim, no fundo, independentemente do que você faça, desde que não seja, obviamente, prejudicial aos outros, o dia a dia de trabalho é a entrega e não necessariamente o produto. Então eu não entendia isso na época. Eu não entendi. Hoje eu entendo. Se eu pudesse voltar, digamos assim, talvez eu permanecesse por mais tempo nessa profissão. Né? Então eu saí dessa profissão para trabalhar com responsabilidade social por conta de querer entregar coisas mais diretamente às pessoas, que é o que eu faço hoje. Né? Eu entrego paz interior, é, através das aulas de meditação e da sabedoria de Venerável Geshe-la e as práticas que ele propicia para todo mundo. E aí, nessa transição de carreira, eu encontrei o budismo Kadampa, não estava procurando nada, simplesmente um amigo meu me apresentou. Gostei da ideia de começar a meditar, no início como uma válvula de escape do dia a dia diário. Eu sou carioca, mas eu morava em São Paulo, capital, nessa época. Comecei a meditar no Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi, aí em São Paulo, que hoje é na Arthur de Azevedo, em Pinheiros. E aí, depois disso, vieram as percepções diretas dos benefícios da meditação, que parte deles a gente já comentou aqui, ou seja, eu me percebi dia a dia uma pessoa mais feliz com menos daquilo que eu tinha. E eu achei isso muito legal, entendeu? e agora está no Templo pela Paz Mundial. Muitos posts nas redes sociais falam de intuição e lei da atração. O budismo também acredita nessa área da intuição e da lei da atração? Então, eu tenho uma visão diferente sobre isso, né? Não com esses termos, não intuição e não lei da atração, mas eu penso assim, muito do que as pessoas chamam de intuição, na realidade, infelizmente, eu entendo que elas trabalham mais no campo do instinto. Então, para mim, hoje, intuição e instinto são coisas diferentes. A intuição é algo que você sente no coração a partir de uma mente muito serena, completamente livre de qualquer desejo descontrolado, apego, de qualquer raiva. Então, se você está sentindo alguma coisa com algum nível de lógica sereno e construtivo, talvez, sentindo no coração, talvez você possa dizer que isso é uma intuição. Mas a maior parte das pessoas chamam de instinto, o instinto de sobrevivência, o querer se manter de pé, o querer ser feliz, custe o que custar. Então, assim, eu acho que na hora que você, digamos assim, fortalece a sua mente com estados mentais positivos, como esses que eu já citei, amor, compaixão, sabedoria, paciência, e desintoxica ou despolui a sua mente de estados mentais negativos, naturalmente você fica mais receptivo a perceber as coisas de uma maneira mais rapidamente positiva e virtuosa. Podemos chamar isso de intuição. Mas a gente não trabalha, por exemplo, para desenvolver a intuição. A gente trabalha para desenvolver a mente. E a intuição vem como consequência. Deu para entender? Deu para entender. O E a lei Chino da Bacar está falando. atração... Ah, O Chino Bacar desculpa. está falando, às vezes é necessário sentar sozinho, quieto, apenas para sentir como o seu corpo se sente, como os seus pensamentos funcionam. E a Dai perguntou se na região do ABC Paulista, em São Paulo, tem algum templo. Tem
filial em São Bernardo, com o professor Mauro, muito inspirador. Eu recomendo que você conheça. E a lei da atração que você ia falar? Então, a lei da atração, eu acho... assim, eu não sei direito o que é, então eu posso estar falando de um termo que eu não me dou bem, mas o termo já não me agrada. Porque, no fundo, assim, eu acho que a maior parte daquilo que a gente quer atrair é fruto dos nossos desejos descontrolados. Muitas pessoas, inclusive, praticam religiões no sentido de encontrar boas condições materiais, no sentido de ter companheiro, no sentido de ter emprego, no sentido de dinheiro, saúde. Tudo isso, para nós, é consequência, não deveria ser forma de prática. Então, na hora que você pensa assim, eu vou mentalizar para ter saúde, eu vou mentalizar para ter dinheiro, eu vou mentalizar para ter companhia, eu vou mentalizar para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero que aconteça. Primeiro que a gente não tem esse controle. Ninguém tem controle nenhum daquilo que acontece do lado de fora. E o segundo, que você está mentalizando, digamos assim, ou você está criando uma dependência ainda maior das condições exteriores. Então, de novo, eu acho assim, nós deveríamos trabalhar para ser felizes e ser capazes de lidar com as coisas de forma serena e construtiva, beneficiando as outras pessoas. O resto é consequência. Então, é lógico que não tem nenhum problema eu desejar ter saúde, desejar ter companhia, desejar ter ajuda nos meus projetos, mas isso não deveria ser o fim, deveria ser um meio para beneficiar os outros. Eu não sei se você entende. Sim, entendi sim. E, Monge, para a gente acabar a nossa live, que eu combinei com você 45 minutos, mas esse tema é muito amplo e você visitando o templo na cidade de Cabreúva, né? Cabreúva, no distrito do Jacaré, na cidade de Cabreúva. Templo pela Paz Mundial, é só seguir o Instagram do Monge que você vai ver tudo o que acontece no templo, as atividades, as palestras, as aulas, as meditações, e você pode visitar eu coloquei o site aí também, budismocadampa.org.br é o site do nosso templo. Para uma pessoa que não faz meditação e o que frase motivacional para fechar a live você falaria para essa pessoa por que realizar a meditação? É a minha predileta, hein? Mandou bem. Isso nem foi combinado, mas mandou muito bem para encerrar. Então, antes eu vou fazer uma pequena propaganda para entender como essa frase fecha com chave de ouro isso aí. Todo domingo as aulas com meditação são sobre meditação. É um ciclo de 6 a 8 aulas que vai recomeçar agora no próximo domingo, não esse agora, o outro, tá? E a primeira aula é justamente mostrando a relação direta entre a prática de meditação e aquilo que a gente mais deseja, que é a nossa felicidade. Então, a minha frase é exatamente em relação a isso, e é o tema do domingo, do primeiro domingo de agosto, se eu não me engano, é dia 7 de agosto, eu acho. Domingo 7 de agosto. Deixa eu só confirmar, e aí você fala a mensagem aqui. Calendário, agosto, primeiro domingo, é 4, depois é 11. Tá, então no domingo dia 4 de agosto, domingo dia 4 de agosto, vai ser essa aula mostrando a relação direta entre a nossa prática de meditação, a meditação que a gente pratica aqui, a mente que se concentra no objeto virtuoso e causa de paz interior, e felicidade, que é o que a gente mais quer. E aí vem a minha frase, medite e seja mais feliz. Porque só uma pessoa mais feliz é capaz de beneficiar os outros mais qualificadamente. Muito bonito, Monge. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter aberto a mão de fazer a prece e vir aqui com essa live conversar para mim e para as pessoas que estão assistindo, para o meu público, que eu valorizo demais. Eu gosto muito do meu público e sempre quero levar esse papo descontraído, mas também educativo e de outras coisas. E muito obrigado mesmo por você abrir espaço na sua agenda. Que bom, e que você continue fazendo um bom trabalho, beneficiando as pessoas, porque é disso que as pessoas precisam, pessoas de bom coração, não de fanáticos religiosos. É verdade. Qual o seu Instagram para a gente acabar? Eu sei que está escrito, mas pode falar? Que é o SandriMeBR, com bastante conteúdo também relacionado à meditação e à filosofia budista e às nossas práticas. Em agosto eu vou visitar o Templo pela Paz Mundial, porque me interessei muito, achei muito bonito e é uma nova filosofia e ainda colocar meditação para a gente ficar mais tranquilo e buscar a felicidade, como você falou. Muito obrigado, viu, Monte? Tudo de bom, felicidades. Abraço para todo mundo, a live vai ficar salva, fica tranquilo. Tchau. Tchau.